Graça, paz, misericórdia a todos vós que me ouvis, em nome de Jesus Cristo. Meu nome é Vinícius, sejam todos muito bem-vindos ao canal da família Febas. E hoje eu gostaria de compartilhar convosco um breve testemunho, que fez muita diferença para mim na época em que ele aconteceu, e ele ainda impacta e vai impactar muito a minha existência neste mundo enquanto Deus me manter aqui, em nome de Jesus Cristo. Então eu gostaria de contar, para edificar também as vossas vidas, em nome de Jesus. E para contextualizar, eu gostaria de meditar, ou de ler a vós brevemente a palavra do Senhor em 2ª Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 em diante. Está escrito assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão em qualquer tribulação, mediante a consolação que nós mesmos recebemos de Deus. A palavra do Senhor nos diz aqui, e aqueles que servem o Senhor entendem e sabem disso muito bem, que nós passamos por muitas lutas e muitas dificuldades, mas Deus, mesmo em meio a essas lutas, Ele nos traz um conforto sobrenatural, de modo que em meio à peleja, em meio à dificuldade extrema, nós temos paz, porque Ele está vivo e presente nos nossos corações. Eu me lembro que eu havia me convertido não tinha muito tempo, estava na faculdade, em meio a um ambiente depravado e corrompido, com muitas coisas que podem nos levar a nos desviar da presença do Senhor, e eu não tinha pessoas, nem na igreja, nem na minha família, nem em lugar nenhum, nem nos meus colegas de faculdade, com os quais eu pudesse compartilhar das experiências que eu vinha tendo, e que eles viessem entender e talvez me ajudar, me apoiar em meio a tudo aquilo que eu vinha vivenciando espiritualmente. Eu me sentia sozinho, e eu sempre fui uma pessoa da qual se possa dizer que seja introvertida, Não sou daquela pessoa que consegue fazer muitos amigos com facilidade, que senta numa roda de conversas e começa a dialogar com todo mundo. Tenho muita dificuldade com relação a isso, não obstante, não tenho dificuldade de falar em público, E aí eu me lembro que em meio àquela, entre aspas, solidão pela qual eu estava passando, eu me voltei para Deus certo dia e pedi a Ele: Senhor, eu quero lhe pedir em nome de Jesus que eu possa enviar um amigo, uma pessoa com a qual eu possa, em nome de Jesus, compartilhar as experiências que eu venho tendo em nome de Jesus Cristo, que possa me ajudar, possa ser um ajudador em meio a essa caminhada, e que em nome de Jesus eu a venha a edificar esta pessoa, e esta pessoa venha edificar a mim, em nome de Jesus. Fiz essa oração a Deus, não me lembro se foi exatamente essas as palavras, mas fiz essa oração ao Senhor de todo o meu coração, esperando que Ele fosse enviar um colega, um amigo, para que eu pudesse ser confortado em meio àquela solidão e ter alguém com quem compartilhar as experiências que o Senhor Jesus vinha me dando. E eu me lembro que não passado muito tempo eu fui visitar uma colega da minha mãe, e nesse dia em específico tinha uma missionária na casa dela, e depois de muita conversa, não comigo, mas depois de muita conversa entre as pessoas que ali estavam, ela se voltou para mim, e ela disse que me via em um deserto, em muita sequidão, muita dificuldade, mas que mesmo em meio àquele deserto e àquela peleja, ela me via caminhando, como ela me via firme e andando rumo ao alvo para o qual eu estava indo, ou seja, não obstante a luta, não obstante a dificuldade, eu continuava firme no meu propósito de caminhar rumo a Deus. Só que em meio àquele deserto que ela via, ela percebia que Deus, em determinado momento, Ele me entregava um sorvete, e aquele sorvete simbolizava um refrigério em meio àquela dor, um refrigério em meio à solidão, um refrigério em meio à provação pela qual eu passava, naquela visão, naquela revelação que foi dada àquela senhora naquela noite. Aleluia. Passou-se o tempo, fui embora naturalmente, e passado alguns dias, eu não fiquei pensando muito sobre o que significaria aquele sonho ou não, talvez eu tenha até o esquecido, passado alguns dias, passado algum tempo. E aí eu estava na faculdade quando, de repente, eu comecei a conhecer uma pessoa, eu esperava, que essa pessoa que eu pedia para Deus, para ser esse meu amigo, esse companheiro, um ajudador de guerra, que fosse um homem com o qual eu pudesse labutar junto e pelejar as pelejas do Senhor em nome de Jesus. Só que
eu acabei conhecendo, uma pessoa, uma mulher na faculdade, que passou a fazer justamente esse papel. E, contraditório ou não, diferente de mim, que sou uma pessoa introvertida, eu encontrei essa pessoa que era uma pessoa completamente extrovertida. Essa pessoa, naturalmente, é a Shirley, que grava os vídeos aqui juntamente comigo, em nome de Jesus. Então eu acabei conhecendo a Shirley na faculdade, e nós nos conhecemos e até nos interessamos um pelo outro, justamente falando da palavra do Senhor. O que nos atraiu primordialmente um ao outro foi justamente o Evangelho de Jesus Cristo, foi justamente a comunhão que nós tínhamos com Deus, que nos uniu em nome de Jesus. E aí eu encontrei nela, justamente essa amizade, eu encontrei nela o alívio para a solidão que eu passava. O Senhor nos conforta, é verdade, mas muitas vezes nós precisamos de uma mão, precisamos de uma ajuda para continuarmos prosseguindo rumo ao alvo em nome de Jesus. Precisamos de um ombro amigo para chorar, precisamos de alguém para orar por nós em nome de Jesus. Quando nós estamos fracos, temos uma mão para nos levantar e vice-versa. E eu encontrei isso na Shirley, eu encontrei alguém que me entendia, eu encontrei alguém que passava também por experiências com Jesus Cristo, como eu vinha passando, e quando eu contava para ela, ela entendia, e nós conseguimos de fato exercer um diálogo ali sobre aquelas coisas e nos ajudar mutuamente rumo ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como diz essa palavra aqui, o Senhor, Ele me consolou. Ele me consolou em meio à minha introversão, Ele me consolou em meio à minha solidão, Ele me consolou em meio às minhas dificuldades ali no início da minha jornada cristã. Ele me consolou, aquele sorvete que aquela missionária me viu, sendo aquele meu alívio em meio àquele deserto tão escaldante, aquele clima tão terrível, era justamente a minha futura esposa, que Deus enviou para me ajudar em meio às minhas tribulações e às minhas dificuldades, e com certeza foi um alívio, continua sendo um alívio muito grande, e ela sempre vai continuar me ajudando muito a permanecer firme no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a mim e a minha família, em nome de Jesus, e juntos vamos rumo ao alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus possa abençoar a mim, abençoar a vós, em nome de Jesus. E se houver alguém hoje precisando também de um conforto, precisando de um apoio de uma outra pessoa para lhe ajudar na caminhada cristã, que Deus possa te conceder em nome de Jesus, como concedeu a mim, e que você possa ter um reforço na caminhada, alguém para te ajudar nessa caminhada tão difícil que é a caminhada cristã, mas tão recompensadora também, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja conosco sempre, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo.